Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma alegria estar com vocês aqui mais um dia, mais esse momento que o Senhor tem preparado para nós. Que todos vocês sejam muito bem-vindos. E antes de iniciar, eu quero só trazer uma reflexão bem rapidinho com vocês, que eu vi uma ilustração essa semana que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Eu vi uma ilustração sobre um jovem casal que eles tinham muita vontade de fazer uma viagem de navio. Só que eles não tinham condições financeiras muito acessíveis, né? Então eles juntaram todas as reservas, tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, eles venderam para investir nessa viagem. E o único dinheirinho que sobrou para eles, de tudo aquilo que eles investiram ali nos ingressos do navio, da passagem, sobrou para eles comprarem só um saco de pão, para eles levarem no início da viagem, para eles se alimentarem. Primeiro dia eles estavam todos, os dois felizes, com a viagem, estão realizando um sonho. E eles comem o pãozinho deles ali, se saciam. Toda a felicidade do mundo ali eles estão vivendo, Eles estão no estado de êxtase por estar cumprindo um sonho, vivendo um sonho, que eles tinham muita vontade de fazer essa viagem. No segundo dia, esse pãozinho já estava um pouquinho murcho. Mas ainda assim eles estavam naquela expectativa, naquela alegria. No terceiro dia, o pãozinho já estava duro e começou a bater um pouquinho de preocupação. No quarto dia, eles já não conseguiram comer mais aquele pão porque o pão embolorou. E aí bateu o desespero mesmo, porque eles não tinham mais dinheiro para comida, eles não tinham mais pão e a viagem duraria alguns dias ainda. E eles conversando tiveram a ideia de ir até a cozinha do navio, conversar com o chefe de cozinha. E eles foram lá e disseram para ele assim: olha, nós compramos a passagem e nós trouxemos um saco de pão aqui, mas deu só para 3 dias e a gente não tem condição mais de comprar alimento e nós gostaríamos de ver com o senhor se tem como a gente trabalhar em troca de um prato de comida. E o chefe da cozinha olhou para eles e disse assim: olha, a passagem, o ingresso que vocês compraram para essa viagem, está incluso tudo. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. E eles não tinham se percebido, eles não tinham se atentado a isso. A passagem que eles compraram, todas as refeições já estavam inclusas naquele ingresso. E eles vivendo ali de migalhinhas, de pão duro, de pão murcho. E eles sem imaginar o banquete que estava esperando por eles ali naquela viagem. Então a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, a Bíblia diz que Jesus ele veio para que nós possamos ter vida em abundância. E eu entendo isso, irmãos, como uma vida em plenitude em todas as áreas da nossa vida. O Senhor já nos disponibilizou um banquete poderoso para nós. Mas às vezes a gente, nas nossas limitações, nas nossas acomodações, a gente acaba satisfazendo com as migalhas, com os pãozinhos murchos, com os pãozinhos embolorado, sendo que o Senhor tem um banquete tão poderoso para nós. Nós temos a oportunidade de viver em Cristo uma vida em plenitude no Espírito. E todas as áreas das nossas vidas, seja no nosso relacionamento conjugal, nos relacionamentos de pais e filhos, porque eu acredito muito que aquilo que está sendo abordado nessas palestras, nesses dias, nós podemos usar também nos nossos relacionamentos entre pais e filhos. A questão do amor, do respeito, a resolução dos problemas, a intimidade emocional, inteligência emocional que nós podemos adquirir nesses dias. Então, nós temos todos os recursos que o Senhor está nos proporcionando para que a gente possa nos deliciar, nos desfrutar, desse banquete que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Em nome de Jesus. O conhecimento é a base, mas a prática, ela traz o aperfeiçoamento, a prática, ela traz a cura, a prática traz a transformação nas nossas vidas. Amém? Então, que vocês possam se deliciar desse banquete que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Amém? Você pode se colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse momento tão precioso. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos permitido viver no Senhor. Nós sabemos que o Senhor já tem nos colocado um banquete extraordinário do céu, para que nós possamos, Senhor, viver e desfrutar de toda a plenitude que o Senhor tem para nós.
Senhor, nós a partir de hoje nós temos a consciência, entendemos que nós não precisamos viver de migalhas, nós não precisamos, Senhor, viver nas nossas limitações humanas, no nosso comodismo humano, diante de tudo aquilo que nós temos visto, Senhor, tantas coisas, tantas palavras têm sido lançadas sobre nós, muitas vezes sobre a nossa família, sobre a nossa casa, tantas palavras de maldição, Senhor, mas nós cremos que em Ti, Jesus, todas as coisas, Senhor, todas as portas já nos foram abertas, Senhor, em Ti nós podemos viver a plenitude do Teu Espírito Santo. Em Ti, Senhor, nós não vivemos mais debaixo de maldição, nós não vivemos mais, Senhor, embaixo de jugo, nós não vivemos, Senhor, embaixo de palavras, Senhor, que amaldiçoaram a nossa descendência, a nossa família, Senhor, o nosso relacionamento. Nós cremos que em Ti nós temos a liberdade no Espírito de viver tudo que o Senhor tem para nós, Pai, tudo que o Senhor já preparou para nós, Senhor. Então nós queremos, Senhor, nesta noite, acessar esse lugar no Senhor. Nós cremos que esses dias, Senhor, serão dias transformadores para nós. Nós cremos, Senhor, em dias de cura, de restauração, de transformação, Senhor, em relacionamentos conjugais, matrimoniais, mas também ensinamentos que nós estamos levando para a nossa vida e que nós possamos, Senhor, aplicar nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos colocar em prática todo o conhecimento que o Senhor está nos permitindo, Senhor, adquirir nesses dias, Pai. Nós Te louvamos em todo o tempo, porque esse momento, esse tempo que o Senhor preparou para nós, nós sabemos que veio do coração do Senhor, ó Deus, para a igreja do Senhor. O Senhor é o maior interessado, Pai, em curar, em transformar, em restaurar, Senhor, relacionamentos, vidas, famílias, casamentos, Senhor. Nós cremos nessa promessa, Pai, em nome de Jesus. Despedaça com todo o jugo, Senhor, toda a mente, Senhor, que está presa ainda, aprisionada, Senhor, em uma mentalidade medíocre, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite caia por terra toda a mentalidade que está aprisionada, Pai. E nós declaramos a liberdade de Cristo, Senhor, sobre essas mentes, sobre esses corações, sobre esses casamentos, Senhor. Que eles vivam o extraordinário e o sobrenatural de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que serão dias, Senhor, restauradores, Senhor, transformadores para esses lares, para esses casamentos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos que o Senhor venha com toda a graça, com toda a unção, Senhor, sabedoria do alto, invada o nosso coração nesta noite, flua em nós e através de nós, Senhor, esse espaço é Teu, tudo é Teu, faz conforme a Tua vontade, o Teu querer para nós, Senhor. Assim nós oramos e nós Te agradecemos por cada vida que está presente aqui hoje. Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A paz, amados, amém? Podem se sentar um minutinho. Vocês estão bem? Que bom que vocês voltaram, fiquei feliz. Quer dizer que vocês gostaram pelo menos um pouquinho do que foi falado aqui semana passada. Antes da gente dar continuidade com a palestra de hoje, eu quero só dar uma pincelada, né, uma relembrada naquilo que a gente falou semana passada. Tem alguém que está aqui hoje que não estava aqui semana passada? Amém. Glória a Deus. Então eu vou dar só uma pincelada bem rapidinho, tá? E depois a gente vai fazer tem mais um papelzinho para vocês. Vamos lá. A gente colocou para vocês, né, algumas palavras que fazem parte de um casamento, né, que é a compreensão, diálogo, altruísmo, amor, romantismo, respeito, confiança, transparência e perdão. Hoje são esses assuntos que nós vamos tratar, né? Eu tinha colocado como aviso, né? O pastor Luciano, o pastor Cristiano já estão aqui, daqui a pouquinho eu vou apresentar isso para vocês. E nós vamos abordar esses temas hoje: importância da comunicação, arte do perdão, lidando com as diferenças. Na semana que vem, quem vai estar ministrando aqui é o pastor Jurandir, né? Com o tema Servindo Juntos, missão e propósito como casal. Fortalecendo a fé em casal, criando um legado
e papel do marido e da esposa segundo a Bíblia. Tá? Não percam também, estejam aqui semana que vem, que vai ser bênção. E no dia 29 nós teremos o nosso jantar, né? Eu já expliquei para vocês. Só deixar claro uma coisa que ficou confuso, teve um pessoal que veio perguntar para a gente, tá? Eu vou usar o laserzinho, que eu estava com vontade de usar isso aqui. R$ 66 é o casal, não é por pessoa, tá? É R$ 66 o casal. O que eu falei que seria um custo a mais são as bebidas, tá? Aquilo que for consumido em termos de bebida, que daí vai ter o custo separado. Tem gente que toma água, tem gente que toma refrigerante, cerveja não pode, irmão, nós vamos estar no meio dos irmãos lá, não vai poder, o pastor vai estar lá, né, pastor? Não vai poder não, senão é banco no outro dia. Então, água e refrigerante e suco, ok? Combinados? Fica assim? Então tá bom. Água, refrigerante e suco só, aí é cobrado separado, tá? Nós fomos lá, foi só para conhecer, né, pastor? A gente só queria ver como é que era, sem intenção só de comer, não. A gente foi lá para conhecer. O restaurante é bem bacana, uma comida muito boa. Tem até sushi para quem gosta. Não perco meu tempo com aquilo. Tem um monte de carne, eu não vou comer peixe cru. Mas tinha lá os sushi. Tem bastante coisa, bastante variedade, assim, tem para todo gosto, vocês vão gostar bastante, tá? Vale a pena, uns R$ 33, você pode comer. A hora que aquele povo ver esse monte de crente chegando, eles vão falar, agora deu PT aqui no restaurante. Pior coisa é restaurante coma à vontade quando o crente chega, né? Mas vai ser uma bênção, tá, gente? Nós fomos lá, eu estava com a Cris e mais as duas crianças, mas o pastor que foi só com a pastora Fátima, dá para vocês terem uma ideia, não chegou a R$80, né, pastor? Não vai chegar a R$80, tá, gente? Vocês podem pagar lá na hora, cartão de crédito, enfim, tá bom? Então, participem, vai ser um momento de comunhão bem bacana. Daí nós falamos sobre construir uma base sólida, né? Amor e respeito, a chama da intimidade, romantismo, e foi os dois bonitão aqui que ministraram. Para quem não nos conhece, nós estamos no Ministério Deus Vivo há 25 anos, servindo como pastores há 2 anos, aqui com o pastor Durvai. Como eu falei, um de nós tem 45 anos, eu não falei quem, e a outra pessoa tem menos do que isso. Também não revelei a idade, então não arrumei confusão na minha casa. Está esperto, pastor? Nós estamos juntos há 24 anos, casados há 20 anos. Olha como que eu tinha cabelo ainda, que fofinho. E pais da Manu e do Rafão. A minha escritora e meu jogador caro. Esse aqui ainda vai trazer uns recursos ainda aqui pra gente. E é isso. Nós somos uma família simples, feliz e abençoadas por Deus. Amém? Falamos sobre amor e respeito, né? Que minha esposa ministrou maravilhosamente bem. Amor não é sentimento, amor é uma escolha. Respeito é o ato de consideração, gentileza e honra. Você quer falar alguma coisa? Não? Rapidinho, então, né? Só recapitulando o que a gente falou sobre os pontos da mulher e do homem, a diferença, né? Que Paulo nos traz lá no... Acho que é em Efésios, me confundo às vezes. Acho que é Efésios, né? Que ele coloca lá. A questão do esposo, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e a esposa, o dever da esposa é honrar o seu esposo. Então, ele faz essa pequena diferença de amor e honra, não que os dois não precisem amar e honrar, sim, os dois precisam amar e honrar, mas só para vocês entenderem um pouquinho a diferença de que o homem, a questão do homem é um pouco diferente da mulher. A mulher ela é mais emocional, ela é mais sensível, então ela precisa se sentir, ela ter esse sentimento de pertencimento, de cuidado, de proteção. Então, por isso, a função do homem é amar, cuidar, proteger a sua esposa, claro que honrá-la. E a mulher, então, como o homem é um pouquinho diferente, é mais racional, pesa muito a questão da honra, né, a dignidade do homem. Então, a mulher, ele ensina, ele instrui que a mulher ela deve respeitar e honrar o seu esposo. Né? Dei alguns exemplos bem rapidinhos aqui em relação no convívio diário, em relação a algumas brincadeiras, que às vezes a gente tem um tempo de relacionamento, a gente gera uma intimidade, aí tem a questão das brincadeiras que muitas vezes são desrespeitosas, né? Apelidos que acabam sendo pejorativos e às vezes ofendem. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina como casal. Questões básicas, né? Do dia a dia ali,
questão de discussão em público, né? Que às vezes a gente tem que, mulher principalmente, às vezes não consegue segurar, né? Alguma coisa que desagradou, às vezes está numa roda de família, numa roda de amigos, às vezes o marido deu alguma deslizada e a mulher não tem paciência de chegar em casa e resolver e acaba discutindo na frente das pessoas, dos filhos, e às vezes acaba desonrando o esposo, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, só frisando a importância da gente sempre estar reativando, né, essa questão do amor e do respeito no relacionamento. Basicamente é isso aí. A gente focou sobre os deveres principais, né? Primeiramente ali a parte da esposa. Seu marido precisa ser respeitado e honrado. Quando você apoia ele, ele se sente mais encorajado a enfrentar desafios. A crítica constante o impede de agir com ousadia. E respeite a função de liderança que Deus deu a ele. Agora a função dos homens. Sua esposa precisa ser amada com carinho e honra. Ela é sensível e delicada. Algumas só, gente. Todas não. Brincadeira, todas são. Você precisa reconfirmar seu amor por ela todos os dias e reafirmar sua fidelidade com ações. Amém? Eu lembro que uma vez eu ministrei aqui, eu vi um pastor dando um exemplo, que um casal estava comemorando 25 anos de casado, que é bodas de prata. E a mulher estava chorando, pastor. A mulher estava triste, chorando, e o esposo levou ela para jantar e tudo, e ela triste. E aí perguntou por que ela estava triste. Ela falou, olha, nós vamos completar 25 anos de casado. E no dia do nosso casamento, foi a última vez que você falou que me amava. E ele, com toda a ternura no coração, disse, o dia que eu mudar de ideia, eu te comunico. Para ele falou aquela vez e estava tudo certo. Para ela, não, ela precisava ouvir todos os dias. Então, homens, digam para suas mulheres todos os dias, olha, eu te amo. Mulheres, diga para o seu marido todos os dias, meu marido, você é lindo. Se não é, profetiza. Usa a sua fé. Amém? Profetiza na vida dele. Os 10 mandamentos do casal. Não deixe de falar diariamente o quanto ama. Foi o que a gente acabou de falar. Não grite um com o outro. Tá? Lá em Provérbios 1:6, né? Essa letrinha ficou pequena. Provérbios 16, perdão. Está pequenininho ali. Não tenho segredos, pois vocês são uma só carne. Não falem mal um do outro para terceiros. Não coloquem familiares acima do cônjuge. Não faça comparação com outras pessoas. Pelo amor de Deus, nunca... Homens, pelo amor de Deus, nunca... Não, mas é que minha ex-namorada era assim. Pelo amor de Deus. Vocês vão arrumar uma confusão que vocês nem imaginam. Ah, mas porque o marido da fulana, ele lava a louça. Não façam isso, mulheres, também. Você chateia os homens com isso. Nunca durma sem ter chegado a um acordo. Isso é importantíssimo. Gente, não vai para a cama brigado. Tenta se acertar antes disso. Não traga para o presente erros do passado. Não fiquem buscando no HD lá coisas antigas. Deletou, está deletado, querido. Saiba admitir seus erros e peça perdão. Quando não quer, dois não brigam. Então, você vê que a mulher está meio de TPM, está meio no estresse, que o homem está meio nervoso, que está com algum problema. Não dá brecha, não dá lado para briga, tenta contornar, tenta se acertar. A gente vê muito meme na internet sobre mulheres que chegam, vão falar alguma coisa para o marido fala, não, tá bom. Ela, como tá bom? Ele fala, você quer discutir, né? Ela falou, quero. Daí ele contesta para poder ter um momento de discussão. Tem mulher que precisa disso. Mas não façam isso, tá? Nós somos cristãos, não vão dormir brigados, tentem se acertar sempre antes, tá bom? Aí nós falamos um pouquinho de intimidade, né? Não falamos sobre sexo. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios 7:5 também, depois vocês deem uma lida lá. Agora a gente foi falar rapidamente, porque é um assunto de tema livre, né?
Sexualidade é a busca do prazer carnal. Intimidade é a busca o contato emocional e o conhecimento, que foi o que a gente frisou aqui, a intimidade do casal. E muito pensa, quando se fala em intimidade, que estamos falando de relações sexuais, e não é isso. Intimidade vai muito além disso, tá? Para uma boa intimidade, conversem sobre seus sentimentos, seus desejos e vontades, seus sonhos, projetos e objetivos. Aí a gente falou um pouquinho sobre romantismo, né? Sobre a importância do homem ser romântico, da mulher ser romântica também, porque muitas vezes fica esperando só o homem, o carinho, só o homem agir de forma romântica, e muitas vezes o homem não age porque ele também não recebe. Então, mulheres, se atentem a isso. Faça um cafunézinho no seu marido de vez em quando, ele vai ficar bem felizão com isso. Atitudes românticas. Dê um bom dia com um beijo. Se abracem com frequência, namorem mais. Sejam abundantes em elogios. Celebrem datas especiais e namorem mais. Andem de mãos dadas. Façam boas surpresas e planejem um dia romântico. Só voltando aqui no andem de mãos dadas, isso eu acho muito interessante quando nós vemos casais, pastor, que às vezes já estão um tempo casado, e muitas vezes crente mesmo, você vê os crentes indo para a igreja assim a pé, tá o homem lá na frente e a mulher lá atrás. Não façam isso não, gente, anda de mãozinha dada, né? A gente deu exemplo que nós fazemos, a gente só anda de mão dada o tempo todo, a gente vai no centro, estamos de mão dada, vamos no shopping, as crianças veem que quer pegar na mão, a gente fala, então você pega aqui de um lado, a outra pega do outro lado da mamãe, mas a gente está de mão dada ali, tá? Então façam isso, é bacana, e vocês passam, eu vou derrubar esse teclado daqui a pouco, vocês passam para os seus filhos também esse exemplo, tá? Eu sempre falo para minha filha, nunca aceite um marido que não seja no mínimo que seu pai é com a sua mãe, né? Isso, meu filho vê essas atitudes, isso ele vai levar para a vida dele, minha filha também. Isso é importante para os filhos de vocês, então sejam um exemplo, tá? Façam boas surpresas, né? Planejem um dia romântico, se comuniquem com amor, dedique tempo e qualidade, né? Deixe o celular de lado um pouquinho, fiquem juntos, sejam pacientes e agradecidos um com o outro, e namorem mais, que isso é o mais importante. Amém? Deixa eu ver, acabou? Apaixonem-se todos os dias. E nós deixamos aqui as sugestões de leituras para vocês, né? O Casamento Blindado. Eu estou lendo esse livro, a Cristina já leu, eu estou lendo esse livro agora. É realmente muito bom, tá, gente? Se alguém puder comprar, como eu falei, todos os livros que a gente vai mostrar aqui estão na faixa de uns R$30. Se você comprar pela internet, com frete grátis e tudo, vale a pena. Esse livro é muito bom. Temperamentos Transformados e as 5 linguagens do amor. Eu fiz um teste hoje, depois a gente pode passar para eles fazerem, né? Depois a gente manda lá no grupo para vocês um teste sobre isso aqui, que vai dar qual o tipo de amor seu, né? O que deu o teu lá? Tempo de qualidade? O meu deu toque. Então eu gosto de abraços quentinhos. E obrigado pela sua presença. Aqui foi o que a gente apresentou semana passada. Amém? Deu para relembrar? Esses slides, se vocês quiserem, depois a gente manda para vocês, tá? Quem não está lá no grupo que nós montamos dos casais, pode chamar a gente depois, a gente manda para vocês no privado, para vocês terem ali esse material, tá? Quem está prestando atenção no grupo lá nas coisas que a gente está mandando? Então tá. Nós estamos mandando lá, tentando todos os dias, uma vez a cada 2 dias, a gente está mandando um materialzinho lá para vocês, falando sobre os assuntos que vão ser abordados, tá? Então, entrem lá o dia que a gente mandar um link, pode entrar, não é vírus, a gente não vai roubar a senha do banco de vocês, pode entrar, façam lá os testes que a gente manda, é bem importante, tá? Para o crescimento de vocês. Vou fazer agora lá? Queridos, vocês lembram do testezinho que a gente fez semana passada, né? Do questionário, né? Hoje a gente tem um outro questionário para vocês, que vai direcionar... Dá um para mim. A Cris vai entregar para vocês aí. É um questionário sobre justamente o que vai ser abordado aqui no tema de gerenciando conflitos, tá? A gente fez algumas perguntas aqui para vocês. São
3 perguntas e 4 respostas, só é bem rapidinho, é de xizinho, vocês não vão precisar anotar nada, mas é importante, depois que vocês ouvirem a palestra dos pastores, vocês vão depois reavaliar aquilo que vocês responderam aqui, ok? Kézia, você que é jovem, forte, saudável, ajuda a Cris lá, por favor, a distribuir. Pessoal, alguém está sem caneta? Alguém não trouxe caneta? Peraí. Se alguém puder... Você está com as canetas aí, mano? Não? Tá aí as canetas? Ó, quem está sem caneta aí, o casal que está sem caneta, deixa a mão levantada aí para a Cristina entregar uma canetinha para vocês. E vocês devolvam no final, viu, gente? A caneta. Deus está vendo. Pensou não entrar no céu por causa da caneta da irmã Cristina que vocês levaram embora? Que feio. Pronto, todos pegaram? Alguém não pegou? Todos pegaram? Maravilha. Eu vou ler aqui com vocês, tá? E vocês vão respondendo aí. Só anotem ali com a canetinha. E depois da palestra, depois da ministração, vocês meditem sobre o que vocês responderam aí, tá? Gerenciando conflito. Eu vou ler a primeira aqui com vocês e vocês já respondam aí. Quando o seu cônjuge deixa de fazer aquilo que você espera, como fazer a janta, tirar a toalha molhada de cima da cama, lavar a louça, arrumar a cama, você reage com qual emoção predominante? Tá? Eu vou exemplificar bem. Esposa, quando você vê que seu marido tomou banho, jogou a toalha molhada de cima da cama e não tirou, e você esperava que ele tirava, como você reage? Marido, quando você chega em casa, você estava esperando que a sua mulher tivesse deixado a janta pronta e não está. Como você reage? Tá? A sua emoção predominante, aquilo que vai tomar conta de você naquele momento. É uma raiva? É uma decepção? Você só fica triste ou para você tanto faz como tanto fez? Não faz diferença porque eu nem ligo para isso mesmo. Responde aí rapidinho. Vamos para a próxima ali. Agora você vai responder, baseado na mesma pergunta, qual que é a atitude que seu cônjuge tem, na sua perspectiva, o que você acha como que o seu cônjuge reage? Como você acha que a sua esposa reage quando você não tira a toalha molhada de cima da cama? Ou como você acha que seu marido reage quando ele chega em casa e a janta não está na mesa, tá? Maridos, lembrando que a mulher não tem a obrigação única de fazer comida para você não, meu querido. Mas é só um exemplo, tá? Quando quando a esposa não faz aquilo que o marido estava esperando que seja feito, como você acha que ele reage? Ok? Vamos lá, próximo. Diante dos desafios, quando vocês têm algum problema, quando vocês têm algo para resolver, tá? Como vocês agem normalmente? Vocês conversam e solucionam o problema? Ou vocês perdem rapidamente o equilíbrio e acabam brigando? Olha, temos um problema. Nós temos um desacerto aqui, temos alguma coisa para resolver. Vocês sentam e resolvem esse problema? Ou isso geralmente causa briga no casal? E por último, quando vocês se ofendem, costumam se perdoar e reconciliar com facilidade? Olha,
Fiquei nervoso com a Cristina, falei umas coisas que eu não devia para ela. Ela falou umas coisas que devia falar para mim, mas não poderia ter falado. E a gente discutiu ali, a gente tretou. Eu errei, eu sei que eu errei. Ela sabe que errou. Como que vocês fazem? Vocês se reconciliam com facilidade? Né? Geralmente sim, ou na maioria das vezes não. Não vou falar nada, deixa o tempo apagar e deixa as coisas se resolver com o tempo. Tá? Respondam isso, guardem esse papelzinho para vocês e depois da palestra hoje vocês vão reavaliar tudo isso, né? E quem sabe daqui uns dias vocês vão fazer de novo esse mesmo questionário e esperamos, caso você tenha respondido coisas negativas, que seja diferente, né, pastor? Na próxima vez que responder. Amém, queridos? Amém? Sem mais delonga, vamos para o que importa, vamos para a nossa palestra de hoje. Quero convidar aqui pastor Luciano, pastora Cristiane. Eu vou colocar uma mesinha para vocês, para mais. Por favor, pastor. Quem aqui já conhecia eles? Tem pouca gente, então vocês vão conhecer. Pastor Luciano, pastora Cristiane, eles são nossos pastores. Opa, eu estou muito perto da caixa aqui. Eles são nossos pastores ali na comunidade de Deus Vivo do Jardim Santo Amaro, em Cambé. São uma bênção. Quando eu fiz o convite para eles, nos responderam de imediato ali, aceitaram o convite. E nós estamos ansiosos, pastor, para ver o que Deus vai falar com a gente através da vida de vocês. Amém? Estenda sua mão para cá. Vamos estar orando, abençoando este casal. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, na última semana. E nós clamamos a Ti, Senhor, que hoje não seja diferente, que o Senhor use os Teus filhos, Pai, use os Teus servos, para estar ministrando, Senhor, aos nossos corações a Tua palavra. Que eles possam falar e que casamentos possam ser restaurados. Se existe aqui, Senhor, algum casamento que está passando por crises, Pai, nós cremos que a partir, Senhor, dessa palestra, aquilo que vai ser nos ensinado aqui, essas pessoas terão suas vidas transformadas, esses casais terão a sua família, meu Pai, totalmente reconstituída, Senhor, totalmente restaurada. É o que nós cremos, Senhor, nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Paz, Paz, Senhor, gente. A gente primeiro agradece e sem dúvida a gente se sente alegre, feliz e honrado. Eu estive aqui, eu acho que há 2 meses atrás, no domingo pela manhã. Foi uma experiência única na minha vida. E quando o pastor Júnior me mandou o convite, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei empolgado, né? Mas aí ele deu a oportunidade, perguntou se eu poderia fazer junto com a minha esposa. A gente nunca ministrou nada junto, né? A gente nunca fez nada junto. E uma palestra que é bem provável que seja talvez, né, a nossa, além de ser aquilo a nossa primeira experiência em uma palestra juntos, tem sido também um tempo muito bom. Eu, se você me permite, 2 minutos, vou falar 3 minutos de mim e da minha esposa. Eu sou o Luciano, ela é a Cristiane, a gente se conhece há 26 anos. Temos 3 filhas, somos casados há 23 anos, somos 2 projetos de pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, que Deus uniu em um propósito,
e confiamos nisso. Vivemos até hoje um sonho de Deus sobre as nossas vidas. Não somos, por mais que tenhamos sentimentos muito fortes um pelo outro, temos um entendimento da nossa vida que o que nos une é um propósito em Deus, para que a gente possa prosseguir até o final. Temos uma filha que não reside conosco, mora em São Paulo. Temos outra também que reside com a gente. Temos outra pequenininha que trouxe uma alegria em um tempo tão difícil na nossa casa. E já somos avós. E se você perceber, hoje eu estou vim até uniformizado igual ela aqui, com a mesma jaqueta, para ficar parecendo, né? Eu e ela somos teólogos formados, ela pela Unifil, eu pela FTSA. E passamos a nossa vida inteira dentro da igreja. Nós nos convertemos. Deus alcançou ela. Depois de um ano, me alcançou dentro de uma célula, numa casa bem pequena. E lá Deus começou a fazer um trabalhar nas nossas vidas. Ela, uma grande mulher de Deus, e eu, um grande homem que era apaixonado por ela, e por isso queria que Deus entrasse na minha vida para ela casar comigo. A gente pensou que enganaria Deus, no caso eu, quando falo a gente, mas aí um tempo ela ficou segundo lugar na minha vida e eu me tornei um homem apaixonado por Deus. E vivemos isso até hoje. Somos um casal de pessoas simples, de histórias tristes, cheias de cicatrizes, mas um homem e uma mulher que compreende que não importa o que a gente passar, que a gente vai ficar até o final junto, e temos isso como um propósito de vida, né? A gente sabe que hoje a gente vive numa geração que as pessoas não estão dando muito valor mais para isso, mas eu falei para ela e falo todos os dias: eu estou preparado para ver minhas filhas saírem de casa. Eu estou preparado para perder as pessoas que eu amo, como minha mãe, que não reside há muito tempo comigo, mora nos Estados Unidos. Eu estou preparado para ver pessoas partirem. Mas a única coisa que eu não estou preparado e nunca vou aceitar é que a gente não termine a nossa vida junto. E isso a gente vai até o final. E a gente vai até o final. Amém? Então esse é o Luciano. Quer falar alguma coisa de você? Então tá bom então. Gente, eu vou aproveitar o gancho do pastor Júnior, que eu falo um pouco alto, forte, mas na verdade eu sou um cara muito calmo, eu gosto de falar, eu sou bem tímido. Eu sou um cara bem para dentro. Na verdade eu tenho muita dificuldade com o microfone. E Deus, Ele me pôs em um lugar onde o desconforto é muito grande. Ministrar. Eu passei a minha vida inteira, antes de ser cristão, querendo aprender a ser reconhecido por pessoas. E por isso eu tenho uma dificuldade muito grande para falar com pessoas. Mas quando eu posso falar de uma forma que eu me sinto à vontade, se vocês me permitem, hoje é uma palestra, eu quero ser bem calmo, mas também ser bem explícito, poder falar bem profundamente aquilo que a gente veio falar aqui. Eu vou aproveitar esse gancho do pastor Júnior aqui e vou falar igualzinho ele, tá bom, gente? Amém? Amém, gente? Então bora lá, abra a tua Bíblia aí se você trouxe. Vamos para o texto. Eclesiastes 4:12. Eu vou usar aqui, eu acho que é a Corrigida Fiel e também a Ara. Tá? Mas vai estar escrito assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Isso na Ara. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso na Corrigida Fiel. A proposta que foi nos dada é para falar sobre o fortalecimento, sobre o gerenciar conflitos. É isso, né? É isso? Gerenciando conflitos, é isso, né? É porque eu mudei aqui o perdão. E eu pus um subtítulo para isso, como ao invés de gerenciar, eu falei sobre fortalecer o casamento. E a ideia daquilo que a gente quer passar é mostrar como a união, sobre a graça de Deus, sobre as mãos de Deus, sobre o cuidado de Deus,
pode fortalecer o relacionamento conjugal. Eu sei que muitas vezes a gente vem para esses encontros, essas palestras, e nós já temos no nosso coração algumas formas de definir como isso vai ser. Mas nessa noite aqui foram me dadas essa oportunidade. Eu vou pedir para você só duas coisas. Se você puder, anote aquilo que você precisa. Que você realmente pega esse papel, anota ali. Vai ser muito importante. E a segunda coisa, se você puder também, risque a tua Bíblia nos versículos que a gente vai falar. E coloque isso. Existe uma regra bem simples para a vida de um crente, para um casal. É obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, a tua vida será abençoada. Diga amém por isso. E isso é bem simples. E se você puder sempre, quando você for tocado, riscar ali e falar, não, esse versículo aqui é comigo. Você põe lá. Essa base que a gente está falando desse texto, ele é uma breve explicação do relacionamento. Mas por quê? Porque a vida ela não foi desenhada por Deus. A tua vida não foi criada para o isolamento, para a solidão. Deus não criou. Se você notar, abrir a tua Bíblia, ver lá aquilo que é dito como a criação, o texto Gênesis 1. Deus ele vai começar a criar e sempre vai falar. E viu Deus que isso era bom. Mas quando ele chega no relato da criação do homem, em Gênesis 2, lá no versículo 18, ele vai falar: e Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Deus ele não olha para esse projeto de solidão com bons olhos. Então Deus ele fala nesse texto de Gênesis que ele vai criar uma adjuntora, uma auxiliadora idônea. Ou seja, adequada. O que é adequada? Aquela que realmente vai ser o encaixe. Esse é o plano de Deus. E esse plano de Deus é porque o pecado ele vem transformar o mundo, as relações e as pessoas. E por causa do pecado, hoje a gente vê que muitas pessoas eles preferem o isolamento. Por causa do pecado, a gente vê que muitas pessoas hoje não querem se relacionar. Por causa do pecado, muitas pessoas hoje não conseguem ser felizes. E o pecado, que é uma condição humana, ela nos leva a não ter uma vida que confie tanto na gente como no outro. O grande problema do pecado é que o pecado ele vai nos destruindo por dentro a partir que os nossos olhos fiquem contaminados com aqueles que andam ao nosso redor. O pecado tem esse poder. Então, a gente começa a não compreender a nossa missão. E tudo isso que eu estou falando a partir daquilo que está escrito ali, para a gente entrar naquilo que foi determinado pela palestra. Porque a nossa missão, ela não está voltada para mim, não está voltada para o meu sentimento, não está voltada para o que eu quero. Quando nós fomos criados, a gente não era o foco. Se você leu um livro chamado A Vida com um Propósito, o primeiro capítulo vai estar escrito assim: você não é o foco. Deus não te criou pensando que você seria o foco. Ao contrário, Deus ele te criou para que você pudesse servi-lo e servir outros. E para isso ele te ajuda, ele vai dentro da tua história colocar uma auxiliadora, uma ajudadora, idônea, aquela que vai fazer o encaixe, porque é a história que Deus cria. E olha, eu vou dizer a partir daquilo que é bíblico, tá, irmãos? Não leve para o pessoal. Deus nunca quis a monogamia. Se você ler o capítulo depois de 2, 21, 24, ali em Gênesis, não é projeto de Deus que o homem se separe, se torne uma carne e vá até o final. Esse é o projeto inicial de Deus. Está lá. Isso, né, pastor? Então, quando Deus ele faz isso, ele faz com esse entendimento. Então, preste atenção. Família, casamento, são projetos de Deus.
E quando Deus, aí eu vou falar, já que não pelo Deus Pai, vou falar por Jesus, o Filho. Quando ele se torna o terceiro fio dessa corda, porque a corda do texto fala que são duas. A terceira dobra. Isso vai fazer que essa jornada se torne uma jornada vitoriosa, porque essa corda se tornará inquebrável. Então, mesmo que a gente vá fazer essa jornada, nós temos que entender que existem conflitos. Existe passado, existe criação familiar, existe situações adversas, existe lares problemáticos, existe lugares da onde viemos, existe muitas coisas que nos cercam. Mas nessa noite, a gente vai falar de 3 características que foram nos passadas. E a característica aqui não tem nada a ver em falar do conflito, e sim como gerenciá-los. Assim como o dia mau, ele é programado para a vida do crente, e todos passarão pelo seu dia mau. O dia mau é o dia que você pode perder uma pessoa que você ama. O dia mau é o dia que você pode ter uma notícia que desagrada a você. O dia mau é quando você segue uma grande decepção. Mas o crente, ele vai passar pelo seu dia mau. Ele não fica lá. Deus é com ele e ele passa por esse dia mau. Mas, da mesma forma, conflitos acontecem na vida de qualquer pessoa que está em relacionamento. Então, a proposta que foi nos dada era de gerenciar. Então a gente vai começar agora com a minha esposa, que é bem mais fácil, bem assim, né? Ela vai falar agora sobre a importância da comunicação. Amém, gente? Som. Paz do Senhor, amém? Voltando aqui sobre aquilo que o pastor está falando. Nós sabemos que a vida ela é real. O relacionamento é real, o casamento é real. E na realidade da nossa vida, nós vamos vivenciar dificuldades. Nós vamos vivenciar conflitos. Nós vamos ter que ter uma maneira emocional de poder lidar com as dificuldades que nós enfrentamos. Mas uma dificuldade que acontece muito nos relacionamentos, casamento, familiar, com filhos, é a comunicação. E nós precisamos entender a importância da comunicação. Porque a comunicação, ela é a chave que resolve todos os conflitos da nossa vida. A comunicação, ela é o que funciona de verdade. Pode parecer que não. Eu sei que em determinado momento do relacionamento, de repente houve uma discussão, aí faz o silêncio. Não vou resolver isso agora não. Mas a verdade é que o problema, ele precisa ser resolvido. Nós não podemos deixar que esse problema não seja resolvido. Porque ele vai retomar. E quando ele retoma com força. Então, nós precisamos aprender que nessa importância da comunicação, ela vai ser a chave que vai solucionar muitos dos problemas que acontecem. Porque nós vivemos uma vida real. Porque o casamento é real. Amém? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês sobre a comunicação. Um ponto muito importante. A comunicação, ela é a abertura para uma mudança. Como assim? Porque se existe algo no relacionamento, se existe algo que não está muito certo, se existe alguma coisa que não está funcionando muito bem, se você conversa, você está dando uma abertura. Olha, eu não gosto disso. Olha, eu não gosto dessa brincadeira. Olha, isso não é legal. Olha, por favor, estenda a toalha. Olha, dê descarga. Amém, irmãos?
que não deveria ser motivos, não é verdade? Se for para a gente pensar bem, não deveria ser motivos para a gente ficar chateado, não é? Mas nós somos humanos e vivemos uma vida real e, de repente, não estamos num dia bom, não estamos passando por algo que seja que seja compatível àquilo que nós estamos vivendo e acaba sendo um motivo de guerra. Não é verdade? Então, se nós entendermos que a comunicação ela é uma abertura para a mudança, tanto pessoal quanto para o relacionamento, tanto também para o relacionamento conjugal, nós vamos entender também que se a gente conversar sobre tudo, se a gente tiver essa necessidade mesmo, e ver que é necessário a gente conversar sobre todos os assuntos, e que é importante mesmo a comunicação, vai haver mudança. Vai haver um entendimento. Nós vamos entrar num acordo. Que às vezes, né, tem que ter uns acordos, né? Para que dê certo. O dia da faxina, vamos todo mundo fazer a faxina. Não é? É sua obrigação recolher o lixo. Mas não recolheu, não é motivo para briga. É motivo para conversar. O que aconteceu? Esqueci. E vamos tentando viver a mudança. Então, a comunicação ela é muito importante. Mais do que comunicar é entender essa comunicação. Porque às vezes nós podemos falar um monte de coisas, mas o outro também não está entendendo o que a gente está falando. Não é verdade? Pode. Sabe aquela comunicação de quando a tua esposa, você fala assim, tem alguma coisa, ela fala não, mas ela está querendo falar sim. Você está passando por algum problema? Não. Aí ela está querendo falar estou. Né? E às vezes vice-versa, essa comunicação. Às vezes a gente tem que entender também que existe o segredo, né? O mistério do casamento. Né? Assim como tem o mistério da palavra, existe o mistério do relacionamento. Quando a pessoa, em alguns momentos, ela fala algo com sua boca, mas o seu corpo, a sua fisionomia e a sua forma fisiológica de responder está mostrando que não é isso que está acontecendo. Né? Só. Tem que ter comunicação, gente. É a base. A comunicação, ela resolve muita coisa. Amém? E outra coisa também que ajuda dentro da comunicação, que é a facilidade no processo, na tomada de decisão. A comunicação faz isso. Ela facilita o processo na tomada de decisão. Por quê? Porque existem muitos conflitos que acontecem num casamento. Muitos. Muitos mesmo. Porque se você parar um pouquinho aí para pensar, você vai lembrar de vários. Eu vou falar de três aqui que eu coloquei, que acontece muito no casamento. Que é quando a gente tem um problema financeiro, que é quando o filho está dando um problema, que aí você precisa tomar uma decisão para poder dar uma direção para o filho, na educação dos filhos. Por quê? Porque a gente escuta muito, nesses longos anos que nós temos de caminhada com o Senhor, a gente já aconselhou muita gente. E uma das coisas que a gente sempre escuta é assim: acontece um problema lá, o marido fala, é culpa da mulher. A mulher fala, é culpa do marido. O filho está assim porque o marido não é presente. O filho está assim porque é a mãe que criou assim. Vocês já escutaram isso alguma vez na vida de vocês, eu acredito. Que é as desculpas que nós damos para não resolver um problema. Então, a comunicação, ela vai facilitar
no casamento para a gente poder resolver esses problemas. Porque os filhos, eu costumo dizer que os filhos, a Bíblia fala que eles são a herança do Senhor para nós. Amém? E eu costumo dizer que eles não pediram para estar aqui. Eles não foram lá e pediram, pelo amor de Deus, me põe no mundo. Pelo amor de Deus, eu quero vir aqui ficar nessa terra. Não, os filhos não pediram. Mas nós tivemos os nossos filhos. E nosso papel é sermos pais dos nossos filhos. É sermos mães dos nossos filhos. E cumprir com a missão que Deus nos pede na Bíblia. Amém? Mas os filhos também são das dificuldades que nós enfrentamos no casamento. E também a parte sexual. Sim, irmãos, muitos problemas acontecem. Com o tempo, perda do romantismo, a perda da intimidade, igual o pastor disse aqui, que é o relacionamento, mas a intimidade, ela é algo mais profundo mesmo. Acaba se perdendo. E são problemas que precisam de sabedoria para ser gerenciados, que precisa de comunicação para que eles possam ser resolvidos. Às vezes, precisaremos do silêncio para poder digerir uma situação, para poder resolver aquele problema. Mas depois do silêncio, precisa haver o diálogo. Porque os problemas, eles precisam ser resolvidos. Os problemas, eles nos acompanham. E se você não resolver ele, depois ele vem e ele traz mais 2 ainda para você. Mais 5, mais 10. E vai ficando pior, vira uma bola de neve. Então, é necessário que nós possamos saber se comunicar, para que a gente possa ter essa abertura para a mudança que precisa no casamento, no relacionamento. E também que a gente possa ter essa facilidade aí no processo da tomada de decisões, que existe um monte. Amém? E a palavra de Deus, se você puder abrir aí no livro de Provérbios, no capítulo 15. A palavra fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que isso nos mostra? Que nós precisamos aprender a falar com bondade e calma. Porque o contrário da bondade e da calma vai ser grosserias e gritos. E nós já sabemos o caminho que isso dá num relacionamento. Gente, é horrível quando você vai aconselhar um casal que a esposa chega e fala que o marido agrediu ela. É horrível, gente. Porque Deus estabeleceu a família de um propósito. Para a gente poder ter uma missão aqui. Para poder ter amor. Para você não ficar solitário. Porque no fim, amados irmãos e irmãs, nós somos solitários. Nós temos a nossa individualidade, porque nós somos únicos aqui e ninguém é como a gente. Ninguém pensa como a gente. Ninguém sente como a gente. Mas Deus, Ele nos permite que nós possamos conhecer alguém, se relacionar e construir uma família e não vivermos em solidão. Então é importante esse versículo fazer parte do nosso coração. Porque é a bondade do nosso coração no falar, a calma, a paciência, que vai evitar tantos outros conflitos. E a Bíblia, ela nos mostra uma situação.
Se você trouxe a sua Bíblia aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, vai contar uma história sobre isso. E nós precisamos entender que nós podemos escolher em ser pacientes e pacificadores ou pessoas cheias de contendas. Nós podemos escolher. Eu sei que temos uma personalidade, né? Fomos ensinados com valores e princípios totalmente diferentes, de culturas diferentes. Cada um tem a sua mãe, o seu pai, tem a sua história familiar. Mas Jesus, ele veio para quebrar esse paradigma. Jesus, ele veio para mudar essa realidade em nós. Para quebrar as maldições, para quebrar os ciclos. Que outrora, sem ele, estamos perdidos. A palavra de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, vai contar a história de uma mulher chamada Abigail. E a Bíblia fala que ela era esposa de um homem muito rico chamado Nabal. Eu acredito que não tem nada a ver com a riqueza, tá, amados? Eu acredito sempre que esse desvio tem a ver de não conhecer a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus de verdade, Deus, ele muda o nosso caráter. Deus, ele muda a nossa personalidade. Deus muda os nossos pensamentos, as coisas, elas mudam em nós. Mas a Bíblia fala que Abigail, ela era uma pessoa diferente. Porque ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher apaziguadora e ela era uma mulher temente a Deus. E ela sabia fazer pontes. Que são qualidades que muitas vezes nós precisamos. Eu não falo só mulheres, tá bom, irmãs, aqui. Os homens também. Porque às vezes aí fica como se fosse uma missão só para a mulher, né? E o homem não tem essa responsabilidade. Não é verdade. O casamento, ela é responsabilidade, né, pastor? Do casal. Você decidiu casar, formar uma família. Você escolheu estar com seu esposo. Sua esposa escolheu estar com você. De repente, você está pensando aí, mas eu não conhecia Deus, aí eu me engravidei e aí tive que casar. Você acha isso, mas Deus, ele já sabia. E ele tinha um propósito, porque Deus, ele tem propósitos na nossa vida. Não é aleatório, não é acaso, não é à toa. Mas às vezes nós não entendemos essa missão, esse chamado de Deus para nós, não é verdade? Mas Abigail, ela foi uma mulher sábia. E a palavra de Deus vai dizer que depois que Samuel ele morre, Davi fica lá meio que solto lá, espreita e fica observando lá toda aquela riqueza de Nabal e pensa que ele precisa de comida e manda lá os seus jovens pedir algo para Nabal. Mas a Bíblia fala que ele era um homem mau. A Bíblia fala que ele era um homem incoerente, um homem insensato, um homem de difícil relacionamento. E ele não responde à altura que Davi quer ouvir. E isso suscita ira e furor no coração de Davi. E ele se prepara realmente para uma matança. É isso que a Bíblia vai dizer. Depois você lê lá a sua Bíblia. Mas Abigail, ela fica sabendo disso. E ela rapidamente se prepara para salvar a casa dela. Você entende? Que nós precisamos ser apaziguadores. Nós precisamos entender
que a paciência precisa estar com a gente, para que a gente possa viver aí em paz e harmonia com a nossa família e com todos aqueles ao nosso redor, para que coisas piores não nos aconteçam. E Abigail, ela entendeu. Então, meus amados, precisamos gravar no nosso coração mesmo que existem coisas que é nós que precisamos fazer. Às vezes, num relacionamento, a gente quer que o outro faça. Que o outro tenha a responsabilidade. Que ele pode até ter. Mas depois que ele começar a ver em você. Amém? É forte, né? Às vezes, não são coisas que a gente gosta de ouvir, não é verdade? Mas é necessário. Porque se a gente quer viver uma vida que Deus tem para nós, nós precisamos se aprofundar naquilo que a palavra nos pede para fazer. Não existe família perfeita, ok? Mas existem muitas famílias felizes, porque tem Jesus e vive a palavra. E é isso que nós precisamos buscar. Porque os conflitos, eles vão acontecer. Eles vão existir. Termina um, começa outro. Mas se a gente tiver em Jesus, Ele sempre vai dar uma estratégia para que a gente possa sobressair a esses problemas. Amém? Amém, meu bem? Amém. Falei para você que ela falava mais que eu. Então, a primeira coisa é a importância da comunicação. E comunicação não é só falar, é escutar também. Tá bom? Segunda coisa é a reconciliação. Eu pus aqui a arte do perdão. Porque reconciliar é não ficar separado. Basicamente isso. E perdão é uma arte, irmão. Eu vou te dizer que perdão, ele talvez seja aquilo que é mais essencial para a saúde de um relacionamento. Porque sem perdão, ressentimentos eles vão crescer. E quando algo como um ressentimento cresce, a união enfraquece. Perdoar talvez seja o grande dever do cristão. As pessoas, esse dia eu conversando com um amigo meu, e ele me perguntou sobre a dificuldade que ele tinha de perdoar. E como todo pastor fala, irmão, você que tem que perdoar. Eu falei para ele. E ele falou, me dá uma sugestão, me fala uma coisa para que eu possa perdoar. Eu falei, cara, você bem ousado. Você não vai para o céu se você não perdoar. Ele falou, que isso, pastor? Vou sair da tua igreja. Que heresia é essa? Irmão, a minha Bíblia, ela mostra 3 coisas para mim que são bem essenciais. A primeira, para que eu não possa, que pode fechar a porta do céu. Para mim a Bíblia mostra. Falei para o irmão, tá? Não estou falando para vocês não, tá? Só fica lá para ele lá. A minha Bíblia fala que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. A minha Bíblia fala que apostasia, abandonar a sua fé, não tem perdão. E ela fala também que Deus vai me perdoar conforme eu perdoo o outro. A minha Bíblia fala isso. O mesmo perdão que eu recebo de Deus é a perdão que eu dou. E muitas vezes nós não notamos isso. Então, eu gosto muito do texto de Efésios, que está escrito assim: antes sede uns para com outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Efésios 4:32. Perdão não é algo que você espera, é algo que você dá. Tem muita gente que não está vivendo um bom casamento porque está esperando o perdão. É algo que você tem que dar. A minha Bíblia fala que se eu tiver algo contra alguma pessoa, antes de eu vir entregar minha oferta no altar, eu vou lá e peço perdão. E se a pessoa tiver, eu também vou lá. E muitas vezes a gente não entende. Tem gente que está criando ressentimento de 20 anos. Eu conheço crente que fala no casal assim abertamente. A gente vai jantar, ele fala: não te perdoo, nunca vou te perdoar. E eu fico me perguntando: como pode alguém carregar um peso tão grande? Mesmo que uma palavra fala assim: você que está cansado, aflito, vinde a mim, eu vou te aliviar. A ação do perdão, ela parte de você. E com Cristo como terceira dobra, ela pode ser um alívio para a tua vida e para o resto da tua jornada, para o teu casamento. Isso é muito importante da gente colocar no nosso coração. Porque a gente tem que entender que o perdão é o caminho da reconciliação, é a busca da reconciliação. Porque quando você vai buscar essa reconciliação, você está afirmando na sua relação: ei, eu quero trabalhar junto com você a jornada da minha vida. Eu não olharei para você como meu inimigo ou como minha inimiga, ao contrário. Eu e você andamos juntos até o final. E muitas vezes o perdão é o remédio que vai restaurar a confiança e a intimidade, como foi dito aqui. Muitas pessoas perderam a intimidade, porque a intimidade é algo íntimo. A intimidade é quando a sua esposa sabe o lugar que onde ela beija aqui na orelhinha e te faz você arrepiar. Mas só ela sabe esse lugar. A intimidade é você saber a marca do chocolate que vai tirar o humor da TPM da tua esposa. A intimidade é saber o sabor da pizza, que pode mudar uma noite que talvez caminha para um lado ruim, e pode ter uma transformação pelo sabor de se sentar na mesa e compartilhar uma refeição com uma pessoa que se sente servida por algo que vai além daquilo que vai saborear, mas também que vai trazer ao coração a sensação de ser importante e também de ser uma pessoa que tem a sua necessidade amparada pelo seu cônjuge. Muitas vezes falta-nos essa compreensão, mas quando não temos perdão, a intimidade vai indo embora. Não é com você que eu estou falando, é com outros. Nunca a gente fala: ele não merece, ela não merece eu fazer isso. Ah, mas por que eu vou fazer aquela carne com batata para ele? Não merece. Então a gente tem que compreender como o perdão é importante. Porque se você está esperando algo, acreditando que isso vai trazer para você um fruto de saciar a tua vaidade, porque me pediu perdão, você está perdendo a maior ação que você pode. É de parar de pensar no problema e começar a reconstruir as soluções da vida e do seu casamento. Buscar a reconciliação através do perdão. Eu falo isso, eu gosto muito do exemplo bíblico, José, Gênesis 50, 15 a 21. Seu pai Jacó, Israel, está morto. E os irmãos falam: eu acho que José vai e nós. Mas José não faz isso, ele perdoa. Porque o perdão, eu vou te dizer aqui duas coisas. Você não vai gostar, mas você mastiga isso. Leva para tua casa.
É muito mais fácil você se assemelhar a Deus em certas coisas na sua vida e ter uma caminhada com Jesus em certas coisas do que outras que a gente busca. Tem muita gente que busca dom. Mas olha, tem uma coisa que você não precisa buscar e vai te assemelhar ao Senhor Jesus: sofrimento. Você vai sentir dor. E a segunda coisa é poder perdoar. Toda vez que você perdoa, esse texto de José mostra algo que é Deus perdoando o povo. Ali tem uma ação reveladora da Bíblia, que Jesus ia fazer. José é uma figura de Jesus, tá, gente? Então ali tem uma ação reveladora. E muitas vezes você não está entendendo que quando você perdoa dentro da tua casa, dentro do seu relacionamento, para de fomentar certos passados, certas coisas. Quando você traz essa reconciliação, você está fortalecendo a terceira dobra do teu casamento. A gente tem que entender algo aqui. Preste atenção. E se você pode, diga amém comigo. Nossa, já é 9 horas. Claro que termina, Júnior. Claro que termina. Eu tenho mais uma parte aqui ainda. Preste atenção nisso aqui. Isso que é muito importante. Tá? Uma das coisas que a gente tem dificuldade de perdoar, porque a dureza do coração do homem foi que Jesus respondeu: traição, cara. Pastor, eu não aceito traição. Esse dia eu estava escutando o pastor Luciano Subirá falando sobre traição. E ele, assim como eu, ele tem a mesma visão. As grandes coisas, elas só serão dadas às pessoas que têm capacidade de fazer grande renúncia. As grandes coisas da vida, as grandes coisas de Deus nessa terra só serão mostradas para aqueles que têm a capacidade de ter grandes renúncias na sua vida. Eu não sei se eu perdoaria traição, porque eu não consigo ver minha mulher me traindo. Eu não fico profetizando, será que um dia? Não tem dia não. A gente vai junto até o final. O que eu conheço é até o final. A gente vai ter os nossos conflitos. Ela é corintiana, eu sou flamenguista. Coitada dela. Né? Da minha casa eu tenho um monte de mulher, só eu de homem. Então quando começa qualquer tipo de conflito, junta todo mundo. E eu não posso falar, fica quieta aí, não entra aqui não. Mas o perdão talvez seja o grande remédio para que a gente possa viver a melhor história do nosso casamento. E se você tem isso no teu coração, coisa do passado, essas coisas, aqui já fica até uma aplicação para a tua vida. Não deixe de viver a maior experiência de chamar Jesus para a tua vida e pedir para Ele: Jesus, me ensina a perdoar. E comece a viver todo o benefício de ver Jesus transformando até a tua forma de pensar, transformando a tua casa, a tua vida. Eu poderia falar dos meus erros que eu fui perdoado, mas eu nem me lembro mais. Aí você fala, por quê, pastor? Em lugares que você entende e compreende o que é correto, só é dura vez você fazer a primeira missão. O dia que você entender como o perdão te liberta, você vai liberar perdão para todas as pessoas que dói. Porque você vai viver em paz com Deus. Então reconciliar é ter a arte do perdão dentro do relacionamento. Por isso é uma arte. Porque é um processo que vai trazer uma pintura magnífica para o teu casamento. Vai tirar tudo que é sombrio e fazer brilhar e resplandecer seu casamento com Cristo. Aprender a perdoar. Ponto 2, reconciliação. Agora, volta com ela aqui. Ela vai falar sobre lidando com as diferenças. Som.
Amém. Glória a Deus. A gente precisa aprender a se comunicar, perdoar e lidar com as diferenças. E que às vezes é gritante, não é verdade? Às vezes o marido é quietinho e a esposa é falante. Ou ao contrário. Ou só lá na minha casa que é assim. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, ele vai nos dar lá uma especificação. Ele vai pedir para que a gente amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. E esse amor que Paulo, ele fala lá para a gente em Romanos, tem a ver com amor de dedicação. Tem a ver com um amor sem interesse. Um amor que faz o bem. E que é importantíssimo no relacionamento. Geralmente tem um interesse. Geralmente tem uma troca. Não é verdade? Mas Paulo, ele está nos ensinando que esse amor, ele precisa ser um amor dedicado. Um amor sem interesse. E por que a gente precisa aprender a lidar com as diferenças? Porque tem um monte de diferença. E essas diferenças que acontecem num relacionamento, ela vai precisar de atitudes nossas, que é reconhecer os nossos erros, que é fazer sacrifício. Chega a doer um pouquinho quando falar de fazer sacrifício, né? Porque a gente quer que a nossa vontade seja prevalecida, não é verdade? Ou é só eu que quero que a minha vontade seja prevalecida? Mas a gente precisa fazer sacrifícios. Em determinado momento, não é a nossa vontade que importa. É a vontade do outro. E quem vai nos honrar no relacionamento é Deus. Porque estamos vivendo a palavra. Precisa ter um respeito. Precisa ter um respeito mútuo. O respeito, ele é muito importante no relacionamento. Precisa ter confiança. Como é triste um relacionamento em que as pessoas não confiam. Vou falar aqui de novo dos aconselhamentos. Pastora, mas eu tenho medo, porque eu não confio nele. Ele está lá naquele serviço lá com aquela mulher. Gente, tem que ter confiança no casamento. Tem que ter conversa. Tem que ter diálogo. Por que ter medo? Se nós estamos vivendo a palavra de Deus, Deus, Ele é o responsável de fazer com que tudo dê certo. Não é nós. Precisa se fortalecer a intimidade. Por quê? Porque nas diferenças, se esse fortalecimento não acontece, abre portas para o pecado. E depois que o pecado entra, o pecado consumado, se já é complicado o perdão por coisas tão simples, imagine por coisas grandiosas. Não é verdade?
Casamento não é uma brincadeira, meus amados irmãos. Formar uma família não é brincar de casinha. É responsabilidade. É ter compromisso. É você fazer um voto com Deus de ser para sempre. Independente das coisas que acontecerem no caminho, esse voto precisa ser fidelizado. Ah, mas a minha esposa era magrinha, agora ela está gordinha. Paga a academia para ela. Deixa ela magrinha. Se ela quiser, porque eu gosto de ser gordinha, tá, irmãos? Eu gosto de comer. É isso, irmãos. Não tem dificuldade. Salomão, ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes que a vida é fácil. É nós que dificultamos ela. É nós. Nós vamos conseguir lidar com essas diferenças com muito esforço, com muita luta, com a graça de Deus. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. E a gente também precisa entender que mesmo que haja diferenças gritantes no relacionamento, mas depois que o relacionamento já tem um voto, porque assim, a gente precisa entender, você está namorando. Eu falo isso lá para minhas meninas. Você está namorando. Então você tem a oportunidade de ver algumas características, algumas coisas. E de repente você, olha, isso pode melhorar com o tempo, olha, isso pode mudar, olha, isso não é uma coisa que vai atrapalhar se eu casar. Amém. Glória a Deus. Mas depois que casou, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem como voltar lá e fazer tudo de novo. Porque a Bíblia, ela nos fala que o casamento é importante. E que ele é uma vez. Eu sei que acontecem inúmeras situações, irmãos. Não estou aqui para julgar ninguém. Tá? Já acompanhei muitas pessoas em relacionamentos abusivos, de agressão mesmo, irmão, de morte. E aí ficamos, né? E agora? Não vai poder casar de novo? Vai ficar sozinho para sempre? Né? É uma dúvida, né? A Bíblia nos dá a direção, amados. Amém? Agora, a escolha é a pessoa e Deus. Isso não é problema nosso. Vocês entendem? Não é nosso problema. Nós não sabemos a história da pessoa. Nós não sabemos o que estava acontecendo. Deus sabe. Nós somos irmãos em Cristo e nós ajudamos uns aos outros. E Deus que vai resolver essas coisas, não somos nós. Mas a gente precisa entender que mesmo que haja essas diferenças, o amor, ele jamais deve deixar de ser manifestado. O amor é uma escolha. E eu entendi isso no começo do nosso relacionamento. Porque quando a gente é adolescente, a gente quer sentimento. Ai, eu amo. Não ama nada. Tanta gente aí não ama os filhos. Ou é só eu que vejo o jornal? Tanta gente aí. Porque o amor é uma escolha. Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós numa cruz.
Ele escolheu morrer. Ele não precisava. Ele era Deus. Mas o plano de redenção precisava ser concluído. Então, o amor é uma escolha. Ah, não amo. 30 anos com a pessoa. Ah, não amo mais. Ô, irmão. Misericórdia. Ama sim. É porque falhou na comunicação. É porque não usou do perdão. Vamos começar a fazer isso já. Para lá na frente não ter esses disparates. Porque as diferenças, elas estão aí. E não tem jeito. Nós vamos ter que enfrentar essas diferenças. Mas o amor, que é uma escolha, que vai fazer o diferencial. Porque junto do amor vem o cuidado. Junto do amor vem a dedicação. O amor, ele é a base para todas as coisas, para que a gente possa lidar com as diferenças no nosso relacionamento. Mas essa diferença também, que às vezes nós achamos ser tão ruim ou tão gritantes, ela pode ser o ponto de partida de um propósito de Deus para nós, para o casamento. E ninguém conhece a sua vida como Jesus. Ninguém conhece o seu relacionamento como Jesus. E Ele sempre está pronto para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Para nos ajudar naquilo que precisa de ajuda. Porque Ele mesmo, nosso Deus, Ele não nos criou para ficarmos sozinhos. Amém? Então, respeitar as diferenças, aceitar e valorizar o que torna único, termos compromisso nesse relacionamento, encontrar um meio termo que funcione, porque tem sempre um ponto que vai fazer a ligação para que a gente saiba lidar com essas diferenças. E ver também essa diferença como uma oportunidade de crescimento pessoal ou de crescimento em família. Amém. Amém? A gente vai concluir, então, a importância da comunicação, saber falar, escutar, a necessidade do perdão, da reconciliação, né? E lidar com as diferenças. Lá no começo eu falei, Gênesis 1, deixa eu pegar a palavra adequada. É diferente, mas se encaixa. Bom? Às vezes você é completado pela tua como fala? Cônjuge. Amém? Mas agora, deixa eu usar um pouco do meu pastoreio, vamos dizer assim. Eu vim palestrar, mas eu vou terminar agora. Eu gostei muito do que você falou para mim lá sobre aquelas, não fazer aquelas coisas. Eu também não acho legal. Mas Bonhoeffer, um grande teólogo que morreu muito cedo, ele falou que a salvação é de graça, mas não foi barata. Teu casamento é uma jornada. E eu quero que você entenda e compreenda o que eu vou dizer sobre relação aqui agora, para a gente terminar. A gente falou muito aqui sobre Salomão, e lá em Provérbios 30, 18 e 19 está escrito assim: 3 coisas misteriosas demais para mim, diz Salomão. 4 eu não consigo entender. Ele vai falar algumas vezes nesse texto isso aqui. Mas ele vai falar o caminho do abutre ao céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio no alto mar e o caminho do homem com sua mulher.
E ele vai falar: a quarta eu não consigo entender. As Escrituras, a palavra de Deus vai te dar vários exemplos de caminhos que foram trilhados, mas não foram fáceis. José, Moisés, Davi, Daniel, Jesus. José, esse período dele até a promessa. Moisés, 40 anos no deserto. Daniel, exilado lá na Babilônia. Jesus, 3 anos de ministério com Calvário. Então, o caminho, que é o casamento, essa jornada, ela é necessária ter fé, irmão. Certeza. Não dá para caminhar com dúvida. Certeza e dependência de Deus. Então eu vou dizer aqui 4 verdades. Isso não está na palestra. Agora eu vou dar uma de pastor. 4 verdades. Então você recebe aí, diga amém. Amém. A primeira: o caminho exige recurso. A jornada exige recurso. Ninguém vai a lugar nenhum sem combustível, sem pagar pedágio. Tem que investir. O caminho, ele exige diligência. Ou seja, cuidado. Tem que seguir as orientações, as placas, tem que seguir a lei, tem que obedecer os sinais. No casamento existe placas: não ultrapasse, não estacione. No caminho tem essas coisas. Nesse caminho tem que ter paciência. Não existe nenhuma viagem feita em tempo zero. Você não vai chegar no destino que você quer no tempo zero. Não existe isso. E no caminho existe a coisa mais importante. Isso aqui, se você não aprender, você vai perder a tua viagem. A alegria. Tem que aprender a desfrutar a paisagem. Tem que aprender a desfrutar a companhia daquele que está do teu lado. Tem que aprender a entender que essa jornada é uma jornada para não ser feita sozinho. Então, eu quero orar, pedindo para que Deus possa ajudar vocês nessa jornada. Eu sei que tem mais uma palestra, é isso? Espero que a gente possa ter colocado. O pastor Júnior, ele foi um amor. Ele só me passou subtemas e deixou livre. A gente que montou isso, a gente que falou sobre isso. Mas o casamento, assim como todo relacionamento, é uma jornada. E se você não sabe entender que ele necessita de investimento, que ela necessita de cuidado, que é diligência, que necessita de paciência e que necessita de aproveitar com alegria o seu relacionamento, talvez você não está entendendo a jornada do que Deus te deu. Muitas pessoas que não entenderam abandonaram a sua jornada. A minha oração é que essas coisas se abram na tua mente, nas suas relações, que você possa entender que o recurso, o investimento, Deus vai dar. Talvez hoje você pode falar: eu não consigo levar minha esposa numa churrascaria, eu não consigo dar isso. Mas posso te dizer algo? Eu, quando comecei o meu namorado, eu não precisava levar na churrascaria. Eu poderia comer um picolé. Mas se a gente estivesse passando por esses 3 projetos aqui antes, se a gente não tinha conflito, já era o melhor tempo ali, era maravilhoso. A gente tem que compreender, saber gastar o nosso tempo. Investir na família, irmão, talvez seja melhor que investir em uma Netflix, ir para uma praça, caminhar no shopping. Não vou falar andar do supermercado não, porque isso vai virar contra mim no futuro. Mas aprender a investir no relacionamento. Da mesma forma que aprender a respeitar sinais. Não é porque eu não acho que não tem nada a ver que eu não posso escutar. Eu não gosto que você faça isso. Eu não gosto que você ande com esses. Eu não gosto que você ultrapasse isso. Existem sinais.
que a gente tem que tratar com diligência e cuidado. Paciência. Deus, ele prometeu, e ele disse e esse Deus que prometeu, ele é fiel. Então, se ele falou que você tem grandes coisas para viver, você vai ter grandes coisas para viver. E saber desfrutar. Existe uma coisa que muitas vezes você não deve pensar, mas pensa isso aí. Eu não sei como você olha para o teu relacionamento, mas eu deixo te dar aqui uma sugestão. Começa a olhar para o seu relacionamento daqui a 30 anos, imaginando uma ceia de Natal, filhos, netos, todos entrando na tua casa e você satisfeito. Preste atenção com essas duas palavras. E grato. Satisfeito e grato a Deus, porque valeu a pena trilhar essa jornada. A jornada que Deus fez lá no começo em Gênesis. Confiou a eles e confia a nós, a nossa família. E posso te dizer, sendo pastor agora, não importa se alguém falou, deu errado para mim. Você não é a história das pessoas, mesmo que você ame. A tua história com Deus, ela é única. E com você vai dar certo se você seguir isso até o final. Amém? Você crê nisso aí? Vamos orar? Quero agradecer ao pastor Júnior, pastor Durvai, pastora Cristina. Pastora, a segunda vez que eu te escuto, foi um prazer. Aquele dia eu fiquei lá na conferência, foi maravilhoso. Foi um prazer escutá-la. Feche seus olhos e comece a minha intenção é que você projete para Deus o que você deseja nessa caminhada. Eu falei daquilo que necessitava, do perdão. A pastora falou sobre lidar com as diferenças e também a comunicação. E é bem provável que isso aí talvez seja uma boa lição para você fazer nessa semana com a tua casa. Pega só 3 pontos e fala, olha, vamos pegar esses 3 pontos, vamos começar a orar para que a gente possa melhorar. Lembrando que há uma jornada a ser trilhada. Melhor do que você fazer aqui um pegar de mão aqui, é chegar em casa e não esquecer do que aconteceu aqui. A arte do arrependimento é você andar ao contrário daquilo que você anda hoje. Arrependimento não é pedido de desculpa. É uma forma de você agir de forma diferente do que você age hoje. E isso você pode demonstrar lá. Mas eu peço para você fechar seus olhos e eu quero orar por essa jornada na tua vida. Começa a contemplar do lado da tua esposa. Se você tem namorado, do lado do seu namorado, isso não faz mal. Sonhar. Lembre, eu falei que tem que aprender a respeitar todas as placas, as orientações. E que você possa contemplar isso. Casamentos, eles estão acabando porque falta sonhar junto as coisas. Começa a sonhar nos seus netos, começa a sonhar nos seus filhos, começa a sonhar sobre um sentimento de gratidão, um sentimento de falar, eu consegui, eu passei por essa vida, eu conquistei, eu construí algo sólido nessa vida. Eu estive do lado, eu vi meus filhos, eu vi os meus netos e hoje eu posso contemplar. Muitas vezes nós contemplamos dinheiro, casa, status, esquecemos dessas situações. Mas eu quero te encorajar, fecha seus olhos e começa a contemplar o teu futuro. Começa a sonhar o teu futuro, começa a olhar para a tua esposa e não imaginar como ela será, mas começa a imaginar como vocês estarão juntos. Muitos medos são imaginar como será a velhice. A velhice será uma velhice de gratidão a Deus. A velhice será uma velhice de satisfação naquilo que Deus fez na tua vida, na tua relação e no teu casamento. A velhice será a recompensa da tua jornada, mesmo que no meio de conflitos, mesmo que no meio da falta de comunicação, mesmo no meio das dificuldades, todas elas serão superadas, todas elas serão superadas. Esse cordão, essa terceira dobra, ela está contigo, ela está no seu relacionamento, ela caminha contigo e ela te abençoa e ela estará com você até
o final. Há uma promessa, há um projeto. Você e a sua esposa são atores principais do projeto de Deus, designado como família na tua história. Deus está levantando na tua vida algo que será de satisfação em toda a sua jornada. Ele não abandonará, Ele estará contigo, Ele abençoará. Você passará por todas essas lutas e verá como é bom andar com Deus, como é bom ter um casamento blindado, e como é bom ter Ele como a terceira corda a terceira dobra dessa corda. Que Ele possa abençoá-lo, que a bênção do Senhor possa ser sobre a tua vida. A minha oração é para que Deus possa derramar sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, que Ele possa te posicionar, a tua casa, a tua família, o projeto que Deus olhou para você e para tua esposa e constituiu um projeto original de levá-lo a viver a plenitude, tudo aquilo que Ele tem nessa história sobre a tua casa. Essa é a minha oração, e se você crê, diga amém. Amém. Lá a gente fala, então eu vou falar. Aplaude Jesus aí. Deus abençoe a gente. Aleluia. Obrigado, pastor, pastora. Deus abençoe. Palavra maravilhosa, enriquecedora. Pessoal, nós já estamos encerrando, tá? Assim como na semana passada, depois que encerrar, eu vou pedir para que vocês façam uma fila aqui. Pastor Dorval e pastora Fátima vão estar ungindo as alianças de vocês, tá? Se você está sozinho aqui, seu cônjuge não está aqui porque está longe, está viajando, está trabalhando, enfim, você está sozinho, vem aqui também representando o seu casamento, amém? Você vai passar por aqui, vai ungir suas alianças, depois você vai passar ali naquele cantinho, onde está aquelas duas mulheres altas ali, ó. Vocês vão ali para tirar uma fotinha com o casal, tá bom? E depois a gente vai disponibilizar para vocês, e vocês vão pegar ali também uma lembrancinha, tá? Vocês vão pegar uma lembrancinha ali, que a Ingrid fez com muito carinho. Ingrid é a pastora Fátima, que é um medicamento chamado Perdão. As doses são 70 vezes 7. É um medicamento de uso contínuo, venda sem prescrição médica, validade indeterminada. E é legal isso aqui. Eu falei para a Fátima que eu ia falar isso aqui, ela desacreditou em mim. Eu não gosto de ser desafiado. Atrás tem um remedinho aqui, que são alguns chicletes. E quando você pede perdão para a esposa, você vai acontecer o quê? Você vai ganhar uma bitoca, mas antes você toma um remédio para você não ficar com bafinho. Vai ser uma bitoca mais gostosa, né? Amém, queridos? Passe ali depois, tá bom? Tire a sua fotinha e depois a gente vai disponibilizar. Como eu falei, semana que vem, deixa eu pegar o tema aqui, pastor Jurandir vai estar ministrando com a gente. Nós viemos de uma sequência. Nós viemos falando sobre intimidade, de você estar mais próximo do seu cônjuge, romantismo, certo? E hoje nós falamos sobre perdão, sobre reconciliação, né? Sobre resolver os problemas. E na semana que vem, depois que você já foi romântico, já conquistou, já aprendeu a resolver os seus problemas, nós vamos aprender como servir a Deus juntos, amém? A missão e propósito como casal, e os subtemas vão ser fortalecendo a fé em casal, criando um legado, aquilo que vocês vão deixar para as gerações futuras, e o papel do marido e da mulher segundo a Bíblia, amém? E nós fechamos ali com chave de ouro, amém, queridos? Então, que Deus abençoe a sua vida. O pastor já orou aqui, então eu quero pedir para que você depois forme uma fila aqui. Pastor Dorval e pastora Fátima vão estar ungindo as alianças de vocês. E o que mais?
Era isso? É? Só isso, gente. Então, Deus abençoe. Espero vocês aqui. Quem não participou da semana passada, quem não participou dessa semana, quiser participar da próxima semana, pode convidar, traga, vai ser bênção. E o pastor disse que depois vai me passar os esboços da pregação, eu vou disponibilizar para vocês lá também, tá? Então todo esse material vai ser disponibilizado. O Maicon ali, Deus te abençoe, Maicon, em nome de Jesus, ele está filmando, ele filmou semana passada. Nós não vamos a princípio disponibilizar no YouTube, tá? Depois eu vou conversar com ele, a gente vai fazer alguns cortezinhos que tem que fazer e a gente vai disponibilizar o link para vocês acessarem depois as palestras direcionado para vocês. A princípio não vai ser disponibilizado no YouTube, mas se depois a gente ver que o material ficou bacana, a gente disponibiliza também, né, pastor? Para você poder abençoar mais pessoas. Amém? Um recado, pastor? Não? Amanhã culto, gente. Culto. Oração de manhã, 6 horas. Você que pode, esteja aqui com os pastores. 6 horas da madrugada, estarão aqui orando por vocês. Amém, queridos? E amanhã, às 6 da tarde, o nosso culto da família. Tá bom, querido? Eu vou dar a bênção apostólica para vocês. Achei que ele ia falar alguma coisa? Não? Não? Tranquilo? Tá. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mesmo de coração por você ter vindo. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. Vão em paz e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.